Bom, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Fernando Seabra e assim, depois de mais uma postura, né? Resultado em si nem foi horrível, meu Deus, o Cruzeiro perdeu fora de casa contra o Internacional. A grande questão foi mais um jogo muito ruim criativamente do Cruzeiro, né? E principalmente fora de casa. Então, eu acredito que não deve ter uma demissão para agora, eu acho bem pouco provável. Antes, pelo menos, desses dois próximos jogos, que vão ser dentro de casa, onde o Cruzeiro, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né, tem tido um aproveitamento muito bom, que vai ser agora, né, contra o Internacional, nesse meio de semana, e no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. Eu não acho que, por exemplo, se o Cruzeiro, por exemplo, não consegue duas vitórias, ele vai cair. Se o Cruzeiro vence o Atlético e empata com o Internacional, acho que vai ter sim uma continuidade, mas não acho que seja injusto ter uma cobrança em relação a isso. Eu vejo que, acho que eu fui um dos primeiros, né, a bater nessa tecla, que o Cruzeiro vinha caindo de produção, que depois daquele áudio até do próprio Pedro Lourenço, eu particularmente já não era muito favorável de ter essa permanência do treinador, que é aquela coisa, né? O Cruzeiro, por exemplo, passou contra o Boca Juniors, não perdeu para o Vitória, mas se você for ver a sequência de jogos, não era nenhuma surpresa. O Cruzeiro, pelo que jogou, né? E pelo que foi o jogo mesmo, não era um e se, se o Cruzeiro levasse um gol. Não, não. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro mereceu perder. Contra o Boca Juniors também, em alguns momentos, eu acho que nos dois jogos, né? O Boca soube controlar melhor a situação. E mais um resultado terrível, né? Nesse duelo contra o Internacional. Resultado nem horrível não foi, mas a postura do time ofensivamente, né? Bem ruim, mais uma vez com Ramiro no meio de campo, o Japa, o Peralta, parece que nem existe, né, no elenco. E olha que é um técnico que gosta de jogadores, na teoria, mais jovens, né? Engraçado como são as coisas. Enfim, só antes de começarmos, aproveite aqui para se inscrever no nosso canal. Deixa eu abrir aqui nosso canal, ó. Vem aqui, ó. Cruzeiro Mil, se inscreve, vamos chegar aqui a essa marca de 44 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Falta aqui um pouco menos de 200 e poucos inscritos no canal. Se você puder deixar seu like, se inscrever, ajuda bastante. E comente aqui também nos vídeos, né? Que eu sempre estou comentando aqui e trazendo para vocês quem que comentou, né, nos últimos vídeos, o nome, a sua cidade, e é isso. Então, assim, o Fernando Seabra que já não tá, né, assim, com uma moral muito grande com a torcida, até trouxe aqui alguns posts lá do Twitter da torcida que eu achei alguns interessantes, né? Que aí falou, né? Cruzeiro de Fernando Seabra, dominado pelo Fortaleza, Atlético, Vitória, Boca Juniors da Argentina, Boca com um a mais e pelo Internacional. É aquela coisa, eu diria que o jogo contra o Fortaleza, aquela sequência dele, né? Fortaleza e Atlético, por ser um jogo fora de casa, o Fortaleza bem também, normal, em algum momento ter a derrota. Aí depois, né, contra o Atlético Mineiro, clássico, tudo bem, o Cruzeiro tem uma postura mais reativa, porém foi o mesmo desempenho terrível, né, ofensivamente. Fortaleza, Atlético, aí teve o jogo no meio de semana contra o Boca Juniors fora de casa, contra o Vitória mereceu perder tranquilamente. Na volta contra o Boca Juniors, primeiro tempo, eu diria que foi sensacional a postura do time, mas depois, né, que ficou com o placar à sua disposição e principalmente depois do gol do Boca Juniors, o Cruzeiro abriu mão de jogar, né? Não acho que tem que ter uma cobrança só em cima do Seabra, tem que ter uma cobrança também em cima dos jogadores, porque, beleza, o treinador pode estar errando em algumas questões técnicas, mas o time não consegue fazer nada, então, quando pega a bola, o Arthur Gomes pega a bola e parece que nunca chutou uma antes, é normal isso? Eu diria que não. E aí, nesse último duelo também contra o Internacional, uma partida, né, ofensivamente, nossa, terrível, né, por parte do Cruzeiro. Tem até esse outro post aqui que eu fiz, né? Que é o seguinte: o Cruzeiro dos últimos 14 jogos fora de casa, o Cruzeiro venceu dois. Eu acho que eu coloquei. Eu esqueci de somar. No total são 15 e três vitórias, tá? Porque duas não foram. Porque o Cruzeiro venceu o Grêmio, o Botafogo e o Atlético Goianiense. Então tem aqui os méritos, tá? Mas assim, não vencemos nenhuma, por exemplo, fora de casa na Sul-Americana. Isso até antes, tá? Com o Larcamon. E aí o Cruzeiro tem um aproveitamento hoje de um time que briga na parte de baixo da tabela nos jogos fora de casa, né? E assim, realmente abre mão de jogar, né, nesses jogos fora de casa. Fiz essa postagem aqui no YouTube e também lá no Instagram. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você tem a dizer sobre o Seabra. Lembrando, né, muita gente, até o próprio Samuel Venâncio também não está muito animado com essa expectativa do Cruzeiro com o Seabra. Eu fico feliz que ele também tem essa postura de cobrança por parte aí do treinador. Que lembrando, né, o Cruzeiro aqui na Esportiva aparece ainda como favorito para vencer esse jogo da volta, vamos colocar assim, né, contra o Internacional, que já é depois de amanhã, na quarta-feira, vitória do Cruzeiro voltando então aí 2,11 a cada real apostado. Vamos colocar aqui então R$ 10 para o Cruzeiro vencer, voltando 21,10. Excelente cotação. Lembrando, tem também o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, vitória do Cruzeiro dia primeiro, né, de setembro, pagando 1,47. Você pode apostar aqui também, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com o Cruzeiro vencendo ou empatando em casa
e para vencer o Atlético Goianiense. Acho que isso aqui vai dar bom, aí, ó, 1,47. Vamos colocar aqui então R$ 15 para ter esse resultado e voltar 26,85. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando, né, na Esportiva você pode começar a apostar a partir de R$ 1, que ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, seja nesses jogos do Cruzeiro, seja também na Sul-Americana. Vamos ver aqui se já tem. Eu acho que não vai ter ainda não, né? Mas quando tiver os jogos do Cruzeiro, só você vir aqui, ó, Internacional, e quando tiver aqui vai estar, ó, em relação aos jogos da Sul-Americana, e tem tudo, gente, tudo mesmo, ó. Por exemplo, Liga Europa, cara, várias opções, Liga dos Campeões, enfim, para você começar, o link da Esportiva tá aqui embaixo. Então, assim, eu diria que o Fernando Seabra é aquela coisa, né? Quem não assiste os jogos do Cruzeiro, ou vamos colocar assim, só vê os jogos, até os jogos de maiores expressões, vai, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Boca Juniors, não acha, parece até loucura, né? Pedir essa demissão do Seabra. E realmente, olhando de fora, parece que é mesmo. Mas é aquela coisa, tem alguns fatores aqui que eu coloco que, primeiro, é um técnico que ainda não teve experiência no profissional. Segundo, o próprio áudio do Pedro Lourenço, eu fico até mais tranquilo, né, de falar, de cobrar uma demissão dele desde, acho que demissão não, mas de questionar bastante, desde aquele jogo contra o Cara, foi até antes, contra o Criciúma ali, ó, que aí depois o Cruzeiro deu uma reagida. Mas se você for voltar aqui nos vídeos, lá no Instagram também, cara, eu lembro que quando perdeu aqui pro Criciúma, eu fiz um post lá realmente criticando bastante a postura do Cruzeiro fora de casa, que foi terrível, né, ofensivamente. Nem foi tanto contra o São Paulo, que aí foi na conta do Marlon, mas ali contra o Bahia foi muito ruim, mais um na conta do Marlon também. Contra a equipe do Criciúma, ofensivamente terrível. Contra o Flamengo nem foi tão ruim, mas enfim. Essa sequência aqui, né, derrota pro Criciúma, cara, mais uma vez, né, insistindo em Ramiro, colocando Palácios, nossa senhora, uma insistência ali com os jogadores. Eu, particularmente, até acho que o Lucas Silva, por exemplo, não acho loucura ele jogar com uma certa frequência, vamos colocar assim, como se fosse o Ramiro. Ah, o Lucas Silva vai entrar nos jogos que o Cruzeiro vai ter um time reserva. Beleza, porque eu vejo que ele dá uma cadenciada no meio de campo, do Cruzeiro às vezes pegar a bola e ter calma, naquela inversão de jogo, naquele último passe, que eu acho que é o que tá faltando. O Lucas Silva faz isso, eu prefiro muito mais ele, por exemplo, do que o Ramiro. Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso. Mas não acho que vai ter uma demissão, pelo menos para agora. Gustavo, mas teria, por exemplo, algum outro treinador livre? Gente, eu vejo que o pessoal comenta isso como se o Cruzeiro fosse, sabe, um Zé Ninguém e nenhum treinador quisesse assumir o Cruzeiro. Enfim, eu tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira. Eu acho que de tarde eu vou postar um outro vídeo com algumas outras alternativas de técnicos para mostrar aqui para vocês que, pô, não tem opções ruins no mercado, não. Tem ótimas alternativas, ainda mais com o Cruzeiro com um time que teve um investimento tão alto. Eu acho que faltou, sim, ter um treinador à altura. Bom, mas outros 5 nomes que foram especulados no Cruzeiro, de acordo com a imprensa argentina. Quem são, né, esses técnicos? Que lembrando, desses aqui, 4 são argentinos e outro português. Que Eu quero trazer aqui como alternativas alguns que já são conhecidos aqui do futebol brasileiro, o nome que foi especulado, tá? 53 anos, de acordo com o portal aqui, o TL Sports, trouxe essa informação de que o técnico que já passou no futebol argentino, no Talleres, não foi muito bem, tá? Números horríveis, né? 34 jogos, 9 vitórias, terrível. E aí foi pro Bragantino, onde vem fazendo ótimas temporadas ano passado e nesse ano, o Bragantino sempre sendo constante, né, na Série A e nas competições sul-americanas. Então, assim, já passou por alguns outros clubes, ó, né, no futebol português, muito tempo no futebol mexicano, Cruz Azul, Santos Laguna, passou também no Rangers lá da Escócia, treinou também o Al-Shabaab da Arábia Saudita, é um treinador renomado aí, né? E é jovem também, 53 anos, é um dos técnicos mais promissores, né, dessa próxima geração do futebol argentino. Do futebol português, tá? Vale destacar aqui alguns outros quesitos, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Beleza. Que eu não acho que é tão viável assim, porque é o seguinte: apesar do Red Bull Bragantino não ter um investimento absurdo, não vai brigar por todos os títulos, eu acho que o projeto dele, dependendo, ele comandar aqui o Red Bull Bragantino, teria grandes chances dele ir crescendo dentro da hierarquia da Red Bull, né? Então ele vai comandar o Red Bull Bragantino e vai para o Red Bull lá da Áustria, o Viena, por exemplo. Poderia ser uma alternativa. Depois lá para o RB Leipzig, da Alemanha. Enfim, Champions League, Campeonato Alemão, sempre brigando lá em cima. Eu acho que teria um projeto bem interessante. Não acho o Pedro Caixinha viável, sinceramente, bem complicado. Não, igual eu falei, porque tem um time que vai brigar por tudo. É o projeto, junto à Red Bull, não acho que seja tão viável assim, beleza? Outro nome aqui que eu não gostei muito foi o Eduardo Cudê, que tem 49 anos, está livre desde quando foi demitido do Internacional e chegou, né, no caso, no lugar do o Roger Machado, no seu lugar. Fez uma boa temporada em 2020, né? 46 jogos, 24 vitórias,
vinha liderando o Campeonato Brasileiro, e aí foi lá para o Celta de Vigo. Então, ficou um tempo lá no futebol espanhol, nem foram números tão ruins, até passou no rival, no Atlético Mineiro, começa bem, mas números ilusórios, né, de Campeonato Mineiro, e aí depois, quando foi Brasileirão, Libertadores, penou bastante, e aí teve um período de um ano no Internacional, com mais baixos do que altos, né, na carreira. Até eu diria que se ele fosse brasileiro, já teria rodado muito antes, né, aqui, por exemplo, no Internacional, mesmo tendo essa ingratidão com o clube em 2020, quando saiu, né, no momento que o clube precisava. Enfim, jogou aqui também em outros clubes, né, no futebol argentino, River Plate, Rosário Central, enfim, São Lourenço, jogou em vários clubes aqui também do México e do futebol dos Estados Unidos, como técnico, acho